Hoje a gente vai analisar um pouquinho o diálogo que os três anjos têm com Abraão e com isso aprender um pouquinho como é que funcionam os anjos, principalmente quando eles vêm a esse mundo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vaierá, hoje focando nos parágrafos 98 e 99 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bom, quando os três anjos visitam Abraão, tem uma hora que eles perguntam assim: onde está a Sara, a sua esposa? E aí o Abraão fala: tá lá, né? Tá lá na tenda, tá ali dentro. E aí o Zohar pega isso e acha um pouco estranho, né? Ele fala o seguinte: por que os anjos tinham que perguntar cadê a Sara? Se eles são anjos supremos, né? Super ligados com o divino, eles não têm a mesma capacidade que o divino de saber de tudo, eles não têm como saber onde a Sara estava, eles precisavam fazer essa pergunta. E a resposta que o Zohar dá é que não, eles poderiam saber se eles estivessem no domínio deles, que é o céu. Se eles estivessem ali como anjos, na roupagem deles de espiritualidade, realmente eles sabem de tudo e eles têm o mesmo poder de Deus, digamos assim, de uma onisciência. Quando eles estão aqui na Terra, com a roupagem humana, eles agem como seres humanos. Então, aqui nesse mundo, eles não sabem de tudo. Eles só vão saber realmente o que contarem para eles, como humanos, né? E aí o Zohar, inclusive, dá uma outra prova, né, para corroborar essa ideia. Quando, por exemplo, Deus quis matar como chama, os primogênitos, né, no Egito, na 10ª praga, ele fez isso sozinho, né? É uma coisa que a gente sabe. Deus realmente quis ele fazer essa execução dos primogênitos, porque, o Zohar conta, os anjos não iam saber quem é primogênito ou não. Se Deus mandasse um anjo para a Terra, ele ia ter que vir com a roupagem humana, né? Aí eles, claro, poderiam fazer essa matança, entrar numa casa e matar, só que eles não iam saber diferenciar. Então Deus ia ter que ficar ou dando informação, ou passando algum jeito de fazer esses anjos saberem, eles iam ter que ir na casa, interpelar cada membro. Para não fazer isso, Deus já executou ele mesmo a 10ª praga. Tá? Bom, então aí a gente já aprende essa limitação, né, digamos, que os anjos têm. Aí o Zohar ensina algumas outras coisas. O anjo é um mensageiro com uma função específica para executar cada vez que ele vem na Terra. Então a gente tem uma frase famosa na Kabbalah que é: um anjo não pode executar duas tarefas, né, e dois anjos não podem executar a mesma tarefa. Eles não têm como fazer essas atribuições divididas, né? É sempre um anjo para uma tarefa. Então, por exemplo, por que Deus mandou agora 3 anjos para o Abraão? Porque você tinha 3 coisas que precisavam ser feitas. Tá? Você não podia mandar um anjo para fazer as 3 coisas. E você não podia mandar 2 anjos para fazer uma coisa. Então ele recebeu o anjo Rafael, o anjo Micael e o anjo Gabriel. Cada um veio para uma coisa. O Rafael veio para curar o Abraão da circuncisão que ele tinha acabado de fazer. O anjo Micael veio para anunciar o filho que a Sara ia ter. E o Gabriel veio com a missão de destruir Sodoma e Gomorra. Então você vê como cada um tem que ter uma missão, por isso que são 3 anjos. Aí o Zohar conta algumas outras coisas interessantes. Sempre que a gente tem algo no mundo atuando como um canal de luz, naquele momento ele é como um anjo de Deus. Então o que isso significa? A gente geralmente tem essa imagem, né? Só anjos de Deus são servos de Deus, estão... Não. Para Kabbalah, qualquer coisa pode ser um anjo de Deus, desde que ele esteja canalizando a luz. Um objeto pode ser um anjo de Deus, um animal, uma pessoa, né? E naquele momento, então, a gente tem que tratar todas essas pessoas, todas essas coisas, vamos chamar assim, porque pode ser um objeto, um animal, como um anjo, que naquele momento está entregando uma mensagem de Deus, porque ele está sendo canal de luz. Tá? Então, algo ou alguém que faça um bem para nós, que nos dê uma mensagem, que traga qualquer coisa de positivo, porque a luz representa isso, naquele momento está sendo um anjo para nós. Né? E aí o Zohar inclusive diz que as letras hebraicas, por exemplo, fazem isso. Né? As letras hebraicas, elas estão o tempo inteiro canalizando luz, em especial letras hebraicas, por exemplo, num texto sagrado, na Torá, no Salmo, na Mezuzá, que é aquilo que você põe no batente da porta, né? E aí quando você lê esse texto, você realmente está conectando com as luzes que saem ali das letras, das palavras, e basicamente você está conectando com anjos, né? Porque as letras estão atuando como anjos, percebe? Então é o que eu falei.
anjos podem vir na forma de animais, de objetos, de pessoas, aqui no caso, os objetos das letras. Bom, e aí basicamente isso você vê como a gente tem esse conceito de anjo ampliado, né? De a gente não pensar naquele anjo como talvez as pessoas tenham aquela imagem renascentista de anjo, né? Anjo é uma coisa muito mais diferente do que a gente imagina. Agora, é ampliado e de certo modo limitado. A gente vê que os anjos têm algumas restrições de como eles atuam, tem regras, né, para eles atuarem. Mas espero que com um vídeo como esse fique um pouco mais claro o que é um anjo, né? Como é que funciona isso, que é basicamente uma energia angelical, e como então esses anjos estão aí se relacionando conosco e interferindo diariamente na nossa vida, mais do que a gente imagina. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.